Estamos amanhecendo mais um dia na presença gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo ia lhe escrevendo aos Efésios, que também é endereçado a nós, no capítulo 6, versículo 1 ao 3, diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por unir a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção, transformar a minha vida em uma canção.
bem, irmãos, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo direcionando esta palavra a vós, filhos. E é o que eu quero falar um pouco nesta manhã, né? Vós, filhos. A obediência, ela, para Deus, é melhor do que o sacrificar. Foi algo bem expresso da parte de Deus. Ele prefere a obediência que o sacrifício. Muitos filhos não estão bem-sucedidos e resolvidos por ainda não terem tido um acerto com seus pais. Às vezes coisas que seja lá de uma infância, de uma juventude, de uma adolescência, ou mesmo que de uma fase adulta, em que impede uma progressão, né, como pessoa, profissional, espiritual, é justamente por ainda estar faltando algum tipo de acerto. A palavra diz aqui, né, que honrar o teu pai e a tua mãe é o primeiro mandamento com promessa. É um mandamento, honrar o pai e mãe. Agora, com promessa é o primeiro. E ele diz no verso 3 de Efésios 6, né, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ir bem em todas as coisas. Como eu posso ir bem em um casamento, sendo que como que eu posso ir bem na minha relação de pai para com filho, que todo jovem pensa de casar, constituir família e etc., sendo que na minha relação passada não tem sido bem. Então é importante isso. Ser obediente a vossos pais no Senhor. A obediência cabível naquilo que está levando, agradando a Deus. Em Colossenses, capítulo 3, verso 20, Paulo também escreveu, dizendo, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A obediência, ela se torna melhor e mais bonita do que as palavras e lindas mensagens que são entregues no dia dos pais, nos dias das mães ou nos seus respectivos aniversários, né? Se aquelas palavras, aquelas mensagens fossem traduzidas em ações no cotidiano, tenho certeza que o pai e a mãe sentiria muito melhor, né? Pai e mãe biológico ou pai e mãe de criação, aquele que lhe deu as instruções necessárias. Então, vós, filhos, ajuda vossos pais nas finanças, em casa. Ah, mas como que eu posso ajudar meu pai, como que eu posso ajudar minha mãe financeiramente, sendo que ainda eu não estou trabalhando, eu não tenho um trabalho formal, não recebo salário em relação daquilo. Você pode ajudar não desperdiçando, né? Vós, filhos, não desperdiçando. Isso já ajuda muito mais, muito mais. Ajudar em casa nas atividades domésticas, né? Vós, filhos, está sendo obedientes aos vossos pais, né? Uma atividade doméstica, lavar uma louça, né? Ajudar a lavar uma roupa, limpar um banheiro, limpar uma casa, não há nada de errado nisso. O profeta, mesmo depois de casado, ele ainda assim fazia isso para a sua esposa também, para auxiliar ela nessas atividades domésticas, das quais não existe férias, das quais entra semana e termina semana, todos os dias tem essas atividades domésticas. E é importante, vós, filhos, saber de que tudo aquilo ou todos aqueles em que coloca limite entre você e seus pais ou família, afaste-se disso, afaste-se disso. Já tenho visto, presenciado quadros diversos de que filhos que têm desprezado a companhia, o companheirismo, a casa dos pais, em que foi se ajuntar com uma determinadas companhias que não deveria e que a polícia pegou. A polícia pegou e depois que estava lá, né, enclausurado, que estava detido, que estava preso, aí a família que foi lá visitar. Cadê aqueles amigos? Cadê aquelas pessoas que estavam ali? Isso estou colocando uma situação de que houve, né, uma prisão. Mas e quantos que são tomados pelos vícios de drogas, de bebidas, de jogatinas e se enreda
entra no mundo da criminalidade que só tem um passo de entrada e não consegue mais sair. A quem fica depois de companhia? Na hora que estiver lá na cama, no estado vegetativo, tendo que trocar fraldas, tendo que fazer os curativos. Quem que acha que vai estar contigo lá no hospital, lá para virar a noite? Vós, filhos, se há alguém ou pessoas, aquilo ou aqueles que colocam um limite entre você e Deus, não é uma boa companhia. Não precisa nem de aprofundado discernimento para isso, né? Em Provérbios, Salomão ele disse no capítulo 22, versículo 28, não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Aqueles ensinamentos, aquela doutrina é um ensinamento que os pais têm repassado, não remova aquilo dali. É para teu crescimento, né? Foi para a tua formação moral, a tua formação profissional como pessoa, formação de um caráter, de uma personalidade. Isso deve ser mantido. Respeite o ambiente familiar. Às vezes pode acontecer que talvez algum filho não obedeça à fé cristã como seus pais, ou talvez tenha desviado. E se você ainda está morando no ambiente familiar de seus pais que são cristãos, respeite. Respeite na ausência ou na presença deles. Eles estão procurando manter um ambiente em que tenha o sinal. Respeite a casa, respeite a presença deles. Me fez lembrar de um determinado jovem, certa vez, em que ele estava, por algum tempo, ele teve a prática de fumar cigarro. Só que ele não fazia isso na presença dos pais dele. Não fazia. Ele escondia, ele evitava que os pais vissem ou até mesmo que ele fizesse na casa. Por mais que ele morava na casa dos pais, mas ele evitava tudo aquilo ali. E Deus abençoou que ele não se envolveu nesse tipo de vício do cigarro. Isso é muito importante. Determinada vez, o irmão Billy Paul, ele estava testemunhando isso lá no Canadá. E ele estava falando em que quando ele ainda era jovem, que ele estava morando lá com a sua avó, ele havia saído da casa dos seus pais, em que ele começou a se envolver com jogatinas, jogos de cartas, de pôquer, e era proibido, lá no estado de Indiana. Ele morava em Jeffersonville e era proibido. E determinada vez ele chegou, havia um local de jogos em que o organizador, ele entrou, o organizador disse, você não pode estar por aqui, porque ele era de menor ainda, menor idade. Falou, você não pode estar por aqui, você tem que sair daqui do ambiente. Aí o dono daquele local disse, não, esse daqui, ele é o Billy, é o Billy Paul. Billy Paul, ele sempre vem aqui, ele é filho do reverendo Branham. O irmão Billy Paul disse que aquilo ali doeu tanto nele, na hora que falou que era filho do reverendo Branham. E ele disse, não, eu não sou filho do reverendo Branham. O organizador disse, mas você é filho dele? Ele disse, não, eu não sou filho dele. O reverendo Branham não teria um filho como esse, a tal ponto de estar aqui jogando. O irmão Billy Paul, ele disse aquilo envergonhado, porque ele não queria associar a imagem do pai dele, um homem pregador do evangelho que combatia aquilo, se associar à imagem como sendo um filho que ali estava representando o pai dele de uma forma tão diferente. Deus honrou de uma certa forma, Deus tirou ele da jogatina, Deus libertou ele e deu o caminho de volta para ele. Ou seja, respeitando, honrando o pai, a mãe, a gente observa que Esaú, Esaú, de uma certa forma, ele teve um respeito para com o pai dele. Ele desejou matar Jacó, depois que Jacó enganou ele por 2 vezes. Ele desejou matar Jacó, mas ele disse, não vou fazer isso enquanto meu pai viver. Jacó
Então ele fugiu da presença do seu irmão. E quando ele tomou conhecimento que o pai dele já havia sido morto, né, já estava morto, e que teve que encontrar com Esaú, Jacó lembrou: agora meu irmão vai me matar. Porque a promessa dele era essa. Ele respeitou a presença do pai, né? A vida do pai. Malaquias capítulo 3, versículo 7 diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Israel chegou um momento que desviou tanto dos ensinamentos dos seus pais, né? Daqueles pais em que receberam a lei, que receberam os profetas, e que eles chegaram a indagar, né? Estava tão distante do caminho, tão desviado, que eles chegaram a indagar: e no que nós vamos ter que tornar? Ou seja, não chega a esse ponto de desviar tanto desta forma, né? Os filhos de Eli, sacerdote Eli, em 1 Samuel capítulo 8, a Bíblia descreve eles de uma forma muito baixa. Aqueles rapazes, eles não guardavam esse temor, não guardavam esse temor. O temor de que meu pai é sacerdote, eles poderiam ter isso: meu pai é sacerdote, nós não vamos fazer isso. E mais ainda, além deles não respeitarem, não honrarem o seu pai, eles ainda faziam isso no santuário. Eles tomavam as ofertas para si, as gorduras para si, aquilo que era destinado ao sacerdote, não era eles. Aquilo que era tarefa, dever do sacerdote fazer. Eles não tinham respeito, não tinham temor, não tinham reverência, não tinham zelo. E aqui Deus, a Bíblia chegou até a chamar eles de imundo, filhos de Belial, homens vadios, que estavam fazendo coisas horrorosas. Qual foi o final deles? Foi consumado. Foi consumado. Em 2 Samuel, no capítulo 21, temos citado o caso a respeito de Rispa, né? Rispa, ela foi uma das concubinas de Saul. E os gibeonitas eram pessoas vizinhos de Israel. Os gibeonitas receberam a promessa lá de Josué, que eles não seriam destruídos. E Deus honrou aquele pacto. Pela palavra de Josué, Deus honrou aquilo. Não era para Israel nunca ter destruído os gibeonitas. Aí vem o rei Saul, e Saul propõe esse voto de ir lá e exterminar os gibeonitas. E ele foi lá e teve uma grande matança dos gibeonitas, quase extinguiu ele dos mapas. E Israel purgou aquilo. Israel estava passando fome já no período do rei Davi, e Davi consultou ao Senhor e viu que realmente Israel tinha feito algo que não deveria. Israel, como que vamos consertar isso? Davi então chegou para os gibeonitas e disseram: como que vocês querem consertar isso? Eles falaram: não, nós só queremos 7 pessoas da família de Saul para que a gente possa matar, e então ficar equilibrado isso daí, e nós fazermos a vingança pelos nossos entes queridos que Saul matou. E dentre esses que foram escolhidos, claro, Davi fez o pacto com Jonatas, e por isso que ele não entregou Mefibosete, né? Os filhos de Jonatas, a descendência de Jonatas, Davi não entregou. Mas ele acabou que entregando Rispa, os filhos de Rispa, a concubina de Saul. E quando mataram os filhos dela, não era para ser enterrada, era para as aves do campo darem o fim, né? E ela ficou ali longos meses, espantava aves do campo, vinha, e ela ficava ali dia, noite, madrugada, com sol, com chuva, velando pelos seus filhos. Ela tinha um amor tão grande pelos seus filhos que mesmo eles estando mortos, ela cuidava. Aquilo chamou a atenção do rei Davi. Quem que é aquela mulher? Por que está dessa forma? Aí ele autorizou para que aqueles corpos dos filhos de Rispa fossem enterrados lá juntamente com o rei Saul. Ou seja, jovem, vós filhos, deixa eu fazer essa pergunta: até quando você vai fazer seus pais sofrerem? Tirando-lhes o sono, fazendo com que eles se desgastem fisicamente, emocionalmente, né? Tanto assim. 2 Timóteo,
Paulo descreve a respeito de filhos ingratos. O mundo está nessa condição. O mundo está nessa condição, mas os filhos de Deus não precisam estar nessa condição. Billy Paul caminhou por algum tempo. E o irmão Branham virou para Billy Paul e disse: eu tenho requerido você para o Senhor. E por algum tempo você vai andar pelas suas próprias decisões, mas Deus vai contornar e vai te trazer de volta para o caminho do Senhor. Essa mensagem é para você. Não basta apenas os pais aplicarem um sinal se os filhos não meter-se debaixo do sinal. Meta-se debaixo do sinal. Fica ali. Na arca poderia estar fedendo o mau cheiro dos animais, né, e etc. Mas ali tinha salvação. Ali tem salvação. Fique debaixo do sinal, exponha o sinal, fique debaixo deste sinal, desta palavra. Deus tem grandes bênçãos para você, vós filhos. Deus continue vos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Até nos vermos novamente. אלפי דורות, משפחתך, תפילתך, דורותיך, אחריך, רוחו תלך לפניך, בצדך, אחריך, מסביבך, בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך,